dia, galera! Hoje estamos aqui para falar de Macbeth. Vamos começar hoje com o ato 1 e 2 dessa tragédia, dando continuidade ao nosso projeto cheio. Olha quem tá ali espiando, o nosso bardo. E aí, gurias, o que vocês acharam? Eu gostei da personagem, mas antes de chegar na Lady Macbeth, eu no começo fiquei bem perdida na história, eu falei: "Meu Deus, já tá acontecendo um monte de coisa, 15 personagens, quem é quem?". Mas eu falei: "Vou seguir aquela regra de ir com fluxo e ver se eu vou entrando na história", e funcionou. Então, pra quem estiver aí no começo e der uma chacoalhada no cérebro, vai na fé que vai entrando, os personagens vão entrando na cabeça. É, É. o legal é que tem a lista de personagens, né, mas não aparece todo mundo de uma vez, então eu também nem me atento, eu dou uma lida só, mas não me atento a todos, porque conforme vai aparecendo eu volto lá no começo para ver, ah, tá, esse aqui é tal. Então, se a gente não sabe, às vezes, tem questão de tradução que, por exemplo, não coloca, por exemplo, o rei, então coloca Duncan, né, que seria o rei aqui, então aí Uhum. você tem que lembrar que Duncan é o rei. No original, se não me engano, já aparece sempre ou quase sempre o rei, não? É, e então a gente vai sabendo mais ou menos, vai se enquadrando aí nos personagens, mas essa listinha no começo aí já ajuda, né? Para se É, eu situar. ia eu ia também comentar disso, Tati, que tem bastante gente que está lendo com a gente na tradução que está no Uhum. Kindle Unlimited, para não falar, que é da LPM, a tradução é muito boa, gente. Só que a lista de personagem deles só bota os nomes, não diz, né, filho de tal, filho de Uhum. tal. Alguns têm, o rei tá aqui, denominado rei, né, mas no texto só aparece Duncan também e no original só aparece rei, né. Uhum. Mas bom, o Sim. rei o rei por enquanto só tem um, então dá pra gente saber Uhum. quem é. O problema são os guardas, os filhos, o cara que foi lutar e o conde de Tano, o barão, Ainda bem que as Ah, mas eu, bruxas não têm funciona. nome, né? Senão já graças a Deus seriam é bruxa três. número 1, 2, 3. É. Eu peguei a tradução, eu tô bem louca, tá? Eu tô lendo aqui no da Tati, que é o mais difícil. Acho que por isso que eu tô com o meu caderninho anda tão. E aí eu peguei no da tradução daquele da Penguin, que é de português de Portugal, a listinha, ó. E essa listinha da Penguin tem fulano, filho do fulano, Beltrano. E eles chamam o que a gente chama de barão, eles chamam de Tano. A gente até estava Uhum. comentando isso, né? Tradução que eu até falei para antes da gente começar, a gente estava dizendo que não tinha tradução. Eu, não, Ariane, tem sim, tem da Penguin. Sim, a da Penguin de português de Portugal, né? Então, assim, mais uma vez fica aquela lição que tradução não discuta com a Ariane. Mas achei boa, sabe, essa tradução de português de Portugal, ela tem mais poesia, mais, poética, assim, e como a gente tá fazendo os vídeos, a gente acaba lendo e relendo, daí e para eu entender inglês, que eu tenho bastante dificuldade, então acabo lendo e relendo nas 2 traduções. É uma função, né, Sim. bem louca essa. Esse livro essa edição aqui, para quem quiser, a gente deixa o link aqui na descrição, vende no Brasil, ela é toda em inglês, é a mais completa. Teve também uma menina que me mandou uma mensagem no Instagram ontem quando eu postei, ela disse que o professor dela recomendou, se eu não me engano ela estudou literatura em Portugal, e o professor dela recomendou essa como a mais completa. A gente, né, já sabe inglesinho, tá se panfletando há muito tempo. Gente, essa edição, o livro só começa na página 125, então, assim, todo o início é a introdução, contexto histórico, artes, filmes, né, dependendo do adaptações, cronologia, enfim, um monte de coisa, e no final também tem um monte de apêndice, né. A peça é pequenininha, então não se assustem, assim, com isso. E todas as páginas têm, assim, tem página que tem mais nota que o texto em si, ó, vou É mostrar uma um exemplo aqui. Uhum. Tudo tem referência, principalmente porque tem muita palavra do inglês, né, que até o leitor, de nativo de inglês, né, não vai reconhecer, ou a palavra não é mais usada, ou muitas vezes ela tem diferentes significados, né, hoje para o da época, e essa nota aqui tem tudo. Assim, você demora mais a ler se você quiser ler a nota, mas se você não quiser também, você só lê o texto e vê alguma coisa que você tenha dúvida. E aí eu comentei com as meninas, lê só em inglês, pelo menos essa peça aqui.
até o momento. Sem conhecer a história, é dificinho, tá, não recomendo, assim. O nosso primo Alexandre, que também vai ler com a gente, ele comprou uma edição bilíngue. É da Oxford, Tati? Não, não é bilíngue não, Eu acho. é em inglês só, da Oxford. É só em inglês? Isso, Tá, em Classics. inglês da Oxford. Uhum. E aí recomendo, assim, para quem tiver nessa empreitada, aproveita esse que tá no Kindle Unlimited, ou se não tiver Kindle Unlimited, o Kindle acho que tá R$ 11, o Uhum. e-book. E o livro físico também é 20 e pouco da LPM, aquele pocket pequenininho, ajuda, né, bastante. Bastante. Ele é Não, bem tem que dar uma pequeno. olhada Eu no tenho essa KU edição, também, não dá para pensar aqui. essa edição bem antiguinha aqui, de 90 e pouco. E é da Brasiliense, também da tradução do Manuel Bandeira. Também é boa, não tem mais, não tem mais, né? Mas é bem pequeno, ó, tá vendo? A peça é bem curtinha. Eu acho que das três que a gente leu é a menor, né? Acho que A gente começou das maiores. E É. depois a gente ia pedir então já que o primo Alexandre está lendo em uma edição que a gente não tem, para ele deixar aqui os comentários de como que é a edição dele, se tem tantas notas ou não, explicativas que nem essa daqui, só para a gente, por curiosidade, também saber como que é. E a Nani já falou das notas, e eu acho que é legal que, por exemplo, às vezes na nota tem também uma explicação, um pouquinho já da explicação do texto, ou do que o personagem quis dizer, e aí ele refere talvez, às vezes, algum outro texto que está também no corpo do livro mesmo, ou em algum outro texto de algum pesquisador que pesquisou muito a peça e escreveu alguma coisa sobre. Então, a gente é cheio de referências aqui, não dá nem para ler todas. Numa primeira leitura é impossível. Eu não sei se acontece com vocês, mas provavelmente, como a peça é curtinha, daí tá, agora eu vou então aproveitar e ler tudo. Daí a gente acaba a curtinha sendo pior do que a mais comprida, porque a mais comprida, tipo, Paraíso Perdido, assim, eu tô lendo a peça, o texto, é isso. E agora esse, assim, é curtinho, daí eu vou ler as referências e tal. E Sim. essa edição que a gente ganhou da Tati, também quem indica é o Harold Bloom. Ele diz que o Arden Uhum. Shakespeare é o melhor lugar pra... A prima Tati é muito chique, né? É uma coisa Sim. e ainda nos mandou. E tem essa foto, acho que a gente já mostrou aqui, né, da Uhum. Judi Dench como Lady Macbeth. E tem outros atores famosos, mas eu amo essa aqui. Eu descobri, gurias, que o Ian McKellen, que é esse ator que tá com ela aqui, ele fez também os vários filmes do Harry Potter, né? Que é o velhão. Que o gurizinho do Sheldon, que faz o pequeno Sheldon, ele tem o nome de Ian na vida real. Os pais dele deram esse nome por causa do cara. Legal. Tem umas fotos. Já era predestinado a ser um bom ator, o Piazinho. Pra quem não viu, é o pequeno Sheldon, que gurizinho é muito bom, o gurizinho que faz o papel principal. Comecei a ver por sua influência. Ele nossa, é inacreditável o menino ser tão bom ator, né? É fora de série, né? Ele é muito. Vai ver que ele é assim também. Vai ser o próximo Macbeth quando crescer. É. Mas, ó, mais um comentário sobre a tradução que eu também estava falando com as meninas antes, essa da LPM, pelo menos no segundo ato eu tive essa impressão, comparando, né, ele é bem mais em prosa do que em verso, que facilita bastante, né, porque a em verso em inglês antigo é bem complicado. Prosa no português moderno facilita muito a compreensão. Mas assim, como a Tati sempre fala, e nesse aqui eu notei mais, Tati, não sei se que eu tô mais atenta, né, depois de claro que eu já sou, né, pós-graduada em Shakespeare, Shakespeare. agora que é o nosso terceiro, esse aqui tem bastante rima, né, aquelas coisas que a gente fala de ler alto, eu não cheguei a ler alto ainda, mas lendo mesmo em silêncio, tem bastante rima. Começa já com uma rima, né. Uhum. Isso eu notei É, também. Ele tem bastante rima mesmo. Mais do que acho que os outros, o Hamlet e o Rei Lear que a gente leu, né. Mas já que mas falamos das edições, falamos das você falou que começa traduções. já com rima, então a gente já pode começar. Vamos começar. Bem, hoje a Malu já falou, né, a gente vai comentar os atos 1 e 2, e nas próximas semanas um ato por vídeo, todo sábado. A primeira nota do começo já fala, né, uma das mais curtas cenas de abertura, né, do Shakespeare, que realmente tem Uhum.
6 falas e acaba já. Bom, começa numa tempestade, né, tem 3 bruxas, como a Malu falou, facinho o nome, bruxa 1, bruxa 2 e bruxa 3, elas não têm nome, e nas notas já adianta que elas vão passar pela peça algumas vezes, mas poucas vezes, né, elas não são personagens, assim, que participam ali do núcleo, né. E elas estão no meio da tempestade fazendo premonições, né, já, desde o início. Uma coisa legal aqui, antes de começar o texto em si, não sei se alguém vai querer ler, mas ele fala numa nota aqui também que 3 é um número mágico, né, para as bruxas. Eu não sabia disso, não sei se vocês sabiam. E tem bastante gente hoje em dia, né, não sei se cada vez mais ou aquela coisa seletiva, até a própria Laura que a gente fez a tag, né, a Laura do Literapia, canal que a gente comentou no outro vídeo, ela estuda muito bruxaria. Aí eu não sabia, eu fui pesquisar, né. E aí tem uma tal de lei tríplice do Wicca, que é basicamente, em resumo, e tem várias musiquinhas e rimas, né, que referem-se a isso. Tudo que você faz para alguém, volta para você 3 vezes, bom ou ruim. E aí nessa primeira cena, são essas 3 bruxas e vai alternando, a 1, a 2, a 3, todo o tempo, o que elas falam é sempre alternando, a 1, a 2, a 3, a 1, a 2, a 3 e no final elas falam algo junto, tipo bruxa, né, entonando um canto, né, digamos Uhum. assim. Aí eu comecei bem nerd, né, porque tem muita nota, gente, é muito interessante. As bruxas não tem nada a ver com assim, tem nada a ver, a história acabou de começar, né, elas têm a ver, mas eu adorei, fiquei estudando. E já que você falou dessa questão aí, Nani, tem outra curiosidade que aí eu vou confessar minha fonte, que foi do Inglesinho. Ele fala que essa peça foi encenada primeiro para o rei James VI da Escócia, né? E aí toda essa questão das 3 bruxas na peça, né, que falam assim, por quê? Porque tem bruxas, é uma questão de superstição, alguma coisa, aí eles falam que o rei James, ele era muito fã do tema bruxaria. Ele gostava, inclusive, de escrever sobre isso, sobre o tema. Então, talvez, assim, uma das suposições é que o Shakespeare, sabendo disso, incluiu aí essas personagens, as bruxas, para agradar o rei, entendeu? Então aí é uma curiosidade a mais da peça que eu não fazia a mínima ideia, mas mais uma nota para o Sim, nosso entendimento aí, só uma curiosidade. também não Sim, sabia. do 3 até é o 13 e o 9, né, que é É, Uhum, divisível por 3. No catolicismo tem isso também, próprio Santíssima Trindade e a uhum, ques pega de novo a Divina Comédia. São cada um, o Parainferno, ah, né, é. são 33 cantos. Eles dão um total de 100 porque no primeiro canto, que é o primeiro canto do inferno, é tipo uma introdução, aí ficam 100 ao total. Mas é isso, assim, esse número não é ele é místico de religião e de bruxaria, né. E eu acho que não tem Uhum. muita diferença é tudo É, religião. mesmo, né. uhum. Eu adoro quando começa com as bruxas, e sempre tem aquele trovão no início que é pra acordar o Sim. povo, né. Lembra Sim. que a gente leu? Eu já imaginei sacudindo aquela placa metálica, né. É ou o Bem, trovão ou as trombetas, né, o público tem que acordar para ver a peça, né, porque isso que é o Sim. então é isso aí, sim. né, tipo, e o negócio de querer agradar o rei, também, né, o público é importante, o leitor é importante, Uhum. né, Uhum. a gente é importante. É. Eu acho que, bom, a cena das bruxas é mais ou menos assim, né, parece que elas se encontram outra coisa, né, a charneca, né, Uhum. É. Sim. adoro um charneca. Charneca é tipo um pântano, né, tudo que é É, lindo nessa aqui tá pântano, mas eu já quando eu li a palavra eu pensei: "Charneca". charneca. A mesma do Morro dos Ventos Vivantes, a É. mesma que está em vários períodos da literatura inglesa. Então elas se encontram na charneca, tem aquela grande frase, né, que é o belo é podre e o podre belo sabe ser, Uhum. ambos pairam na cerração e na imundície do ar. E aí, essa cena mais ou menos serve para elas para dizer que elas se encontraram e tal, ainda elas não fazem, tem alguma grande premonição, ainda não, né.
Não, mas elas falam que vão Elas encontrar vão o encontrar o uma Macbeth na charneca. É, isso. elas têm uma date com o Macbeth lá, mas ele ainda não sabe. Elas, fazem aí um anúncio, né. Uhum. E elas anunciam isso. E aí a cena 2 daí corta por um acampamento, né, tá o sargento ensanguentado, e aí a gente fica sabendo que o Macbeth, que eles estão em luta contra o Macbeth ele é, escocês, né, como a Tati já tinha falado, foi feito para o rei da Escócia e tal, então os heróis estavam lutando contra os irlandeses, né. Uhum. E aí É, no a gente já vê que ele é o grande herói dessa guerra, contra os acabando saindo noruegueses, não é? vitoriosos. Contra os noruegueses. Noruegueses, é. Irlanda Uhum. é É. depois. Aí eu achei que começava com os irlandeses, depois falava nos noruegueses, mas é tudo O nessa contrário. É ao É, contrário. depois. eu falei, né, nesse início aparece tanta coisa que foi confuso mesmo. Uhum. É. E aí a gente fica sabendo que teve um traidor, que é um dos Thanes, um dos barões, trair Macbeth já tá na linha sucessória. Macbeth é primo, né, aqui são todos primos, a gente pode É. entender. Eu ia falar, essa é a nossa leitura conjunta. Todo mundo é Todo mundo é primo e se primo, é. chama primo pra lá, primo pra cá. E provavelmente vai herdar esse baronato traidor, que é o Thane de Cawdor, né. Uhum. Ah, você esqueceu do seu grande ídolo, Valor, Qual deles? o McDonald's. Ah, o McDonald's. Esse é o meu Mac favorito, gente. Eu até perguntei para as gurias como é que a gente pronuncia, daí eu: "Ai, pra que eu tô perguntando? É Mac?" Beleza, tradução. É. Aí nessa cena 2 que a gente é apresentado ao rei, a um monte dos Uhum, funcionários dele, né, uhum, sei a palavra. Tem até nota explicando a diferença, né, de sargento, tem bastante detalhe, mas assim, na história aparece bastante gente agora, o tal do McDonald's também, o capitão, o uhum, Ross, o Lennox, mas assim, eles vão repetir mais à frente e por enquanto não precisa diferenciar quem é que eles não têm muita personalidade aqui ainda, né, a gente só vê que são os súditos do rei, o rei relatando o que aconteceu, uhum. e que o Macbeth, né, defendeu lá. O capitão sangrando, né, que foi o que contou da traição e que contou do Macbeth também, que foi guerreiro, que lutou e tal, que defendeu. Ele faz a voz aí de relatar o que aconteceu, né? E aí tem na nota logo no começo que essa tragédia aqui, como todas, é claro, tem muito sangue, né? Mas essa Uhum. já É, é no começo, e daí ele a nota que inclusive fala que o sangue e coisas sangrentas e vai ser o leitmotiv da peça, eu né. marquei também. Então é aquela palavra ou aquela, o Tema, sangue, o né. tema é o tema que vai, enredar toda a peça, né, então que vai ficar recorrente e aí a gente vai a partir de ler essa nota eu comecei a anotar. Aí depois a gente pode ver quantas vezes aparece alguma coisa com relação ao Bloody Man, o Blood, ou, né, alguma coisa com relação ao sangue, que é o que, Foi inclusive, a capinha aqui é bem. Eu ia falar isso. Todas as capas desse livro, a grande maioria, é a coroa sangrando, é a É, adaga sangrando, é o M sangrando. E aí diz aqui, né, que, o termo sangue e relacionados são mencionados mais nessa do que em qualquer outra peça do Shakespeare. uhum. Então, pessoal que gosta de sangue, esse livro está escorrendo. A gente tá lendo no mês certo, que é o mês do Halloween, né. É É, verdade. tá vendo? Mês do horror. Não precisamos nem fazer a leitura temática, essa vai ser a leitura temática. Não, brincadeira, gente, Nessa cena também tem uma nota, nessa edição na página 134, que fala, também percebi depois, mais à frente eu vou comentar, que fala que, multiplicação também é um tema que vai ser muito visto na peça, né, uma hora que ele fala "doubly redoubled", em Uhum, português está bem assim a tradução, que agora eu não vou saber exatamente, mas, sei lá, duplamente redobrado, alguma coisa assim, na tradução da LPM, né. uhum, E de uma parte que ele fala de sementes, e a gente vai ver muito na parte 2 que tem muita coisa linkada a natural growth, tá aqui, né, é criança. No ato 2 tem umas falas fortíssimas, não sei tem. se vocês marcaram, Eu marquei, sobre criança da da é, Lady. Uhum, é.
Então eu anotei, assim, por enquanto, esses 3 temas das notas que eu li, né, porque é muita nota, gente, não dá pra ler tudo ainda. Que vão permear a peça, né. Mas o sangue é o principal, já de cara. Cena 3, e aí aí vem a grande premonição que dá a mola propulsora para toda a tragédia dele, quando ele encontra as bruxas. Não, e é impressionante, agora fazendo parênteses, todas as cenas têm falas tipo "to be or not to be", assim, uma frase de Uhum. efeito, uma Sim. frase lacradora, como Sim. dizem. Aí começa e elas, saúdam ele como, primeiro, o barão de Glamis, que ele já era, né, Sim. e aí barão de Caldor e depois como rei. E aí ele fica sabendo, aí começa aquela história, a gente não sabe se as bruxas disseram provocou a desgraça, ou se elas É. disseram é. Quando elas. Ele tá lá com o Benko, né, que Uhum. aparece esse personagem, e aí deu muita impressão, na leitura também acho que mais do segundo ato, mas aí já começa, né, se a gente observar, que ele vai ser aquilo que o Shakespeare sempre faz, né, o contraponto do personagem, né, porque elas fazem previsão para os 2 inclusive, né. Sim. Aí Sim. elas aparecem, aí tem uma questão outra questão também bem shakespeariana, né, eu acho. Na nota diz que tem relação com bruxa também, que muitas vezes bruxa é representada com barba, né, porque o Benco É comenta: verdade. Uhum. "Mas são mulheres ou não são? Porque são mulheres, mas têm barba". É. Tem isso e também tem a questão de sempre as peças de Shakespeare têm um pouco de discussão de gênero e dos atores, né, da época. Eu li naquele livrinho do Bill Bryson, até deixei ele aqui separado, Era um ele homem, né. sempre consulta, que até 1660 era só homem que atuava, então os papéis femininos também eram feitos por homem. Então, assim, não sei se Bruxa parte é para ser engraçadinho, porque, né, tem lá um cara barbudo representando uma bruxa, mas no entanto ele não fala isso da Lady Macbeth, né, então acho que tem um pouco dos 2, né, porque a nota dos estudiosos diz que bruxa eu não lembro muito disso, de bruxa ser representada com barba, Porque, na verdade, mas bruxa ou não bruxa, todo mundo tinha barba naquele palco, na Uhum. época. sim, Sim. E outra coisa que eu achei, assim, não, fora isso, assim, se for isso, que é uma questão de interpretação, não tem aqueles alívios cômicos que tinha em Hamlet, né. tem É. sim, Eu vamos achei chegar muito lá. desgraceira, assim, Nossa, tem um Não, enorme, tem um bem vamos com grande, é. calma. É. que eu fiquei Não, muito é que o começo tá sanguinolento mesmo, como põe, né. mas muito sanguinolento, muito e Mas aí sabe, elas fazem a premonição pra ele, né, barão, e depois vai e aí o banco, assim, fica ali: "Tá, e eu o que que eu vou ser?" Não, ele não fala isso. Mas aí elas dizem pra ele: "Você não vai ser nada, não vai ser, mas seus filhos serão reis". E você será muito mais feliz que o beleza, Macbeth, isso. É. né. Mas nesse momento que elas estão fazendo as previsões, que na verdade uma não é, duas não são, né? A primeira ele fala que ele é Thane of Glamis, né? Que ele já era antes, e Sim, ele ainda não sabe que ele foi coroado Thane of Cawdor, porque essa sim. conversa acabou de acontecer ali com o rei e ainda ninguém foi avisá-lo, né? Então ele não sabe ainda, mas ele já no presente, aqui, se a gente for ver que seguir uma cronologia, ele já então já seria, já é Já é sabido, uma previsão, já é né. uma isso. E aí o futuro então que ele seria rei, mas aí é que vem toda a discussão daí para frente, se é isso ele cria, né? Se a partir dessa fala ele vem aquela vontade nele de querer se tornar rei, mas aí a gente vai mais para frente ver que até então nos nossos atos aqui ainda não dá para, É. não está tudo muito claro ainda. E aí elas somem, né, e eles ficam, né, já um pouco disso que a Tati falou, né, do místico e do a linguagem muito em símbolos, né, como é que fala? Uhum. Muito, eu anotei aqui, enigmática. Isso. E não fica, assim, nada muito claro, né, e aí ela some ainda, então fica isso, né, tinha bruxa aqui mesmo, elas falaram isso, né, mas falaram que ele era uma coisa, que ele vai ser uma coisa, que logo depois confirma. Chega o Roth e o Angus, não aguento esse nome, Angus, também. Angus Donald, quem tiver com fome não leia esse livro. Também me lembra muito churrasco. E já chegam parabenizando, que bebida na xícara sincronizada, vou até pegar a minha aqui. Outro lado do planeta que a Tati tá. Já chegam né, a mando do rei parabenizando, né, pela vitória do Macbeth Uhum. contra a Noruega.
E, segundo ordens do rei, eles nomeiam ele já declaram ele como o Barão de Caldor, né. E aí o Macbeth fica, né, porque ele já não tinha entendido quando ele ouviu a premonição, né, a previsão das bruxas, e agora aí ele fala, né: "Ué, mas o Caldor ainda tá vivo, como é que você" o Caldor, o barão, né, o Uhum. atual barão desse lugar ainda tá vivo. E aí eles explicam que ele é um traidor e ele já tá morto, porque já tem sentença de morte. Uhum. Não tá morto ainda, mas vai morrer e você vai herdar esse título, meu filho. E aí, a partir disso, ele acredita na previsão toda, né, porque se elas acertaram isso, que 1 minuto depois veio acontecer, então ele vai ser rei. Isso. E aí surge nele, né, essa ambição, é ambição, mas de matar o rei, né, pra ele ser rei, tem Uhum. que estar precisando de um rei, porque já tem um rei lá no momento, e virar rei. Sim. E nessa cena a gente vê a tal da tô com muitas palavras hoje, gente, da contraposição Uhum. do amigo dele, né, o Benco, porque ele começa a discussão dele fala, né, morrer sem honra e por ambição, né, ele Uhum. não quer isso, ele aceita o que vai acontecer pra ele e que ele vai ser mais feliz, né. Então Uhum. Eu achei essa cena aqui, eh, sinceramente, um pouco ainda complicada para porque eles falam, mas fica aquele negócio meio sem uhum, fala e a gente não entende muito. Talvez a gente mais para frente entenda um pouco melhor para ver o que vai acontecer com os 2, né, qual vai ser a diferença do sim. destino de cada um. Porque, sinceramente, assim, eu também não consegui captar muita coisa do texto em si, É, isso de eu entendimento. captei em retrospectiva já do ato 2, mas assim, Aham. dá pra entender o que eles estão falando, mas a gente não sabe muito por que eles estão Uhum. falando isso, né, porque Sim. do nada, o cara voltou de uma batalha, já foi nomeado o negócio, já tá pensando no que vai ser, o outro do que não vai, né, a gente não sabe. Eu acho que agora É na 4. A no 4, 4, né. né. Ele vai conversar com o rei, né? É, Tá. eles estão no palácio do rei, Uhum. e aí o rei pergunta, né, se o Tano, conde barão de Cawdor morreu, e aí falam essa parte assim, né, em aberto, que falam que um cara fala que ouviu dizer que ele não foi enforcado porque ele morreu antes, sei lá de Uhum. quê, Sim. de Uhum. tristeza. Não fica muito claro, né. É, Não. mas eu acho que fica ali bem claro que como ele traiu e não morreu, veio pra forca, né. Uhum. Não, ele ia pra forca, e aí alguém fala que ouviu dizer que ele morreu, por Isso. outra razão. Uhum. Acho que foi pra encurtar a É. vida desse personagem. Resolveu, morreu, tá. Não foi enforcado, E mas alguém aí viu que ele morreu, né? é. E aí o Macbeth chega e o rei agradece a ele e, de fato, nomeia ele, né, e com isso não tá no texto, mas acho que tá na nota, com o título ele ganha terras também, né, como era Uhum. na época. Sim. E na mesma ocasião o rei confirma o filho dele mais velho, que é o Malcolm, que nem toda a lista de personagens diz, mas Malcolm é o filho dele mais velho, como herdeiro do trono. E aí o Macbeth se dá conta que tem mais gente no caminho dele, né, se ele quer ser rei. Quando falam desses 2, porque aí agora eles estão aqui na nossa meta, eles aparecem, né. Uhum. Não vamos adiantar aqui, mas até o fim a gente vai falar. Tá bem claro que ele tem esses 2 filhos, né. Uhum. Então talvez por isso que eu me achei melhor ali, porque eu já tinha ali eu tô sempre recorrendo ali. Porque Uhum. às vezes a gente ouve falar, tipo, quando eu ouvi falar a primeira vez nesses personagens, não me dei conta tanto que existia mais gente na linha sucessória, né. Aí Uhum. quando Uhum. eu fui olhar ali, quem é o Malcolm? Claro, é o filho do tro dele que Só o herdou. Macbeth não pensou nisso, né. É, só o Macbeth achou que Tem seria 2 filhos homem e ele acha que vai ser fácil assim, né. que vai ser fácil assim, né. Uhum. Então, porque Só tem se ele uma fizer uma festa com aquele coquetel Game of igual o Thrones. Hamlet e dá sim. e der o vinho pra todo mundo. Guria, pensei naquele um capítulo do Game of Thrones que morre um monte de gente, assim. Todos. Todo capítulo. Shakespeare tá em Game of Thrones. Mas sabe, tem uma Mas não deixa de ser, né. é, Aliás, só uma coisa, tá, desculpa, já te interrompendo 10 vezes. Nesse mesmo livrinho aqui do Bill Bryson que eu vi falando, fala, né, que nessa época, mesmo que a Elizabeth estivesse viva, a rainha, né,
essa questão de sucessão era muito presente. Aí comenta que um quarto das peças de Shakespeare, como a gente já viu em algumas, né, o tema é a sucessão ao trono, né. Então, e a nota que eu ia comentar é justamente sobre isso, que na página 152 dessa edição nossa, que fala que o trono, o reinado não era passado hereditariamente na Escócia no período do Macbeth. Então, ou seja, o rei fazer esse anúncio era porque não era automaticamente que o filho mais velho seria o rei, né? Então, é por isso que foi anunciado. E ele fez o anúncio de que o Ah, filho tá. seria porque ele poderia fazer isso com qualquer outra pessoa, entendeu? Então, Ah, acho então que é por isso. Macbeth não era burro, a gente que é ignorante. Eu tô aqui, cara, o cara tem 2 filhos homens, por que você acha que vai ser você? Mas poderia ser então, tá. Poderia ser outra. Mas então, aí a gente tem no final dessa cena aqui, a quarta, né, do primeiro ato, tem o Macbeth aqui colocando o desejo dele, né, de se tornar, querer ser rei. É quando ele fala Sim, sozinho, né, ele tá com o rei, mas aí ele fala. Eu não sei se tá com a tradução aí, Malu? eu tenho aqui a do Kindle. Ele fala a última fala, Tati? Isso, é. É a última Ele dele. fala É. é: "Príncipe de Cumberland, esse é um degrau que devo galgar, do contrário tropeço, pois ele se encontra em meu caminho. Estrelas escondam seu brilho, não permitam que a luz veja meus profundos e escuros desejos. Que o olho se feche ao movimento da mão. E, no entanto, que aconteça aquilo que o olhar teme quando feito está o que está feito para ser visto." Na cena 5, já no castelo de Macbeth, a gente Uhum. tem aí a primeira aparição da nossa Lady, Lady Macbeth. Ela recebe uma carta do marido, né, no começo da cena ela tá lendo e ele tá contando, né, o que aconteceu e que ele vai ser nomeado a Lorde, E Uhum. outra aí palavra, Tano. Sim, Uhum. e aí a conta Lady que teve. Macbeth já ensandecida, já agora, daí ela já começa a arquitetar. E ele comenta, né, que nessa parte, sim, minha adorada parceira na grandeza, então, assim, eles são um casal ambicioso, né. Já Uhum. nesse início a gente vê que ela não é aquela esposa recatada do lar que ele só tá comunicando o acontecimento, né, ele tá passando para os planos deles, né, já deu esse ar. Uhum. E a gente começa eu acho que é a primeira vez que a gente pega uma personagem feminina mais forte, né. Sim. Graças a Deus, já estava na hora. E é a Queen, eu já comecei a tremer de Não, medo né, dela. vai, a gente já viu umas já foi evoluindo, né, de Hamlet já foi evoluindo, que Já tinha evoluiu. as irmãs ruins. Sim. Aham. Mas mas isso aí que a Tati que colocou essa ordem Sim. aqui, né. Ah, eu achei perfeito mesmo, porque é bem isso aí, e eu tô louca Sim. pra que chegue aquele livro das personagens, aquele que a Ariane Uhum. indicou, pra ver o que que elas, colocam, se existe alguma salvação pra Lady Macbeth, o que que ela sério, eu achei ela muito, muito Por enquanto Vamos ela é botar o link muito aqui ruim. na descrição também, desse Desse livro. livro, é. tá Esqueci chegando, o título. vai poder conversar sobre ele, porque deve ser bem interessante as análises, né, das mulheres. Uhum. Uhum. Imagina a Lady Macbeth sendo interpretada por um homem, assim, eu não consigo, assim, eu acho que tem que ter tantas mulheres fantásticas já no cinema, né, Sim. pegar Sim. ia ficar meio cômico, eu acho, devia ser meio cômico mesmo pra época, Eu né. acho que podia pegar o Hamlet e colocar como Lady Macbeth, que ia ficar. Põe uma peruca e tá bom. Na época, né? Tá Mas. bom. É. É. Bom, enquanto ela está lendo a carta, chega um mensageiro e ele avisa que o rei vai visitar lá o castelo dos Macbeth, né, Uhum. naquela noite. E o Macbeth chega logo em seguida também, né, tudo bem rápido, depois até tem uma explicação disso. Uhum. Ele queria chegar antes do Macbeth para preparar a recepção do Macbeth e vice-versa, né, porque É. Sim. aí, quando os 2 estão indo para o castelo do Macbeth, né, Uhum. e acaba que o Macbeth chega antes, né. Mas o Macbeth já chega modificado, né. Ela foi muito
empolvorada, né, ela foi muito ele mandou uma carta que, tipo, criou muitas expectativas nela, né, e ele chegou já um pouco diferente, porque ele foi eu acho que na carta ele não avisou que ele tinha sido nomeado, gente, conde, eu tô com essa Conde. palavra na cabeça, barão, você entendeu, nomeado Uhum. um proprietário de terras aí, de outras terras, e isso um pouco pesa nele, porque aí a gente já começa a ver, né, ele na ambiguidade. Ele se sente ao mesmo tempo grato, né, porque o rei reconheceu ele, deu um título novo para ele, deu outras terras, mas para ela ele era o cara que escreveu a carta com a premonição das bruxas, né. Então Uhum. eles agora estão em páginas diferentes, né, nessa cena. Uhum. E aí a cena acaba com nada mais nada menos que a Lady Macbeth invocando até espírito Sim. Não, e disse: pra deixa É. comigo que eu providencio essa morte, é pra já e vai ser hoje da noite". Ela é muito rápida, né. Macbeth é um filme de ação, não e ela também, eh, questiona, né, a masculinidade dele, digamos Isso. assim, né. É. É bem forte isso, Tipo: né. "Ah, se você é esse pau mole aí, deixa comigo". Uhum. eu sou cabra macho. Ela é Adorei. bem ela que É por isso parece que eu que digo, passa o a versão a coisa masculino, né, de tomar atitude, de fazer ela Sim, toma para ela essas eu ações, não assim. esperava isso pra Também pra não. época, assim, ela sabe. ela é a pessoa forte da relação, né. Ela é. Sim. Uhum. E ela fala na cara dele, né, além dela fazer, a gente vai ver mais pra frente, coisas ardilosas, que era mais o que a gente vê, né, na época, né, vamos dizer, as mulheres fortes fazendo o que podia ser feito no papel delas, né, manipulando, né, os caminhos que elas poderiam, porque ninguém ia ouvir, a mulher não tinha voz, não tinha ela não, ela fala na cara dele: "Meu filho, você vai lá e faz, você não vai fazer? Então deixa que eu faço". Uhum. Exato. Exatamente. É uma evolução, né, porque a mãe do Hamlet, bem ou mal, ela já ela faz uma, como é que diz, um arranjo político ali, Uhum. Uhum, com razão, né, que ela parece sim, uma personagem bem mais fraquinha e tal, mas ela faz um arranjo político, mas pela paz, né, ela quer uhum. que não aconteça mais desgraças. Se ele tivesse ouvido a mãe, não ia ter tragédia. Mas aqui é o contrário, a gente tem uma personagem que é forte E que e que instiga, né. e que desencadeia toda a tragédia, né. Ela é a Uhum. Se fosse pelo Macbeth, ele estava bem, claro, ele queria muito, mas ele estava naquela ambiguidade, assim, quero, não quero, Uhum. eu não vou, to be or not to be, não, vamos lá. Ele tá bem to be or not to be. Acabei de ganhar isso, mas eu quero mais. Ela não quer só o braço, ela quer o corpo inteiro. Sim. É tudo, é. Aí na cena 6 o rei também chega logo, né, em seguida, a Lady Macbeth recebe ele, aí ele já chega também com a comitiva, né, vai ele, os filhos, todos aqueles criados, todos aqueles personagens que você ainda não entendeu quem são, agora vai entender, né, que vai todo mundo. E ele comenta, né: "Ah, o Macbeth já chegou?" Ela fala que sim, aí ele explica que ele chegou muito mais rápido, porque ele tentou chegar antes para recebê-lo, né, como barão, né, para fazer a Uhum. recepção da coroação lá dele, né, digamos assim. Mas não deu tempo, e aí ela recebe ele super bem e diz que honra ele estar na casa dela, que eles são criados dele, que tudo ali é propriedade do rei, que o copo que ela bebe é do rei, só é emprestado, faz toda uma cena que é o que a gente espera, né, da época, assim, ela Sim. fazendo a jogada política, né, até então tudo bem, não o que a gente já começou a ver na cena anterior, né. Ela recebe tudo bem, ela que inclusive a vida dele era dela. A A gente Vogue era deixa tudo tudo dele. a gente deixa tudo para você desde que você deixe sua vida com a É. gente. Uma E é troca. bem isso, ela fala tudo isso, enquanto por dentro ela tá pensando, né: Uhum. "Como eu vou Sim. matar você? Será que vai ser depois da sobremesa?" Aproveita bem tudo que é teu hoje, porque É. que a anfitriã é boa. E na cena E 7 era já fantástico também, né. Até o hã? ar respirado no castelo do Macbeth era bom. Ou seja, o cara estava ali, bem casado, bem com tudo, mas ele queria mais, né.
É um Sim. baita de um castelo, já ganhou mais terra, 2 baronatos, sei lá como é que se chama. E ele nem queria, né, mas aí como é a questão que eu estava te falando, né, do início, como falaram pra ele que ele seria, aí ele passou a considerar e aí já era. É. Sim, aí as bruxas plantaram a semente, mas então Uhum. era uma Sim. premonição ou era uma E tem uma fala que eu marquei, deixa eu só ver se eu acho aqui rapidinho, na cena 5 que me lembrou do Hamlet também. Quando ela lê a carta, né, que ela fica, né, com a alvorada que eu falei, ela fala, né: "Apressa-te em vir para cá e que eu possa", ver se depois vocês notaram isso na tradução de vocês, tá assim: "Para que eu possa em teus ouvidos derramar meu inebriante vigor". Eu não posso mais ler "em teus ouvidos derramar", que eu lembro do Hamlet, né. Uhum. ele Sim. mata com Aí eu acho e é um pouco isso, né, porque o que ela derrama no ouvido dele é veneno, não é pra Uhum. matar ele, mas é, né, no Sim. sentido das palavras que Uhum. contaminam. Ai, tô muito Shakespeare. Você já vê tudo, Bom, tudo ligado a tudo. tudo. além do sangue que eles falam bastante, também eles citam as aves agorentas, né, o Uhum. Raven, o Sim. está no caminho certo. Sim, o gato das bruxas, né, tá no clima. Na cena 7 tá o Macbeth, né, e essa cena que tem bastante referência a bebê, essa cena foi pesada, pra mim foi Uhum. pesada. Pra mim, eu achei pesado, parece que ela já entra com uma coisa carregada, né, Uhum. uma viúva Coloquei, Sim. negra. anotei até que medo aqui na fala dela. Medo. Ele começa, né, com um solilóquio, o Macbeth, e Uhum. aí 2 vezes nessa meta, né, acho que é nessa cena e na próxima, né, quando ele tá soliloquando, é quando ele tá à lá "To be or not to be", à lá Hamlet, né, Uhum. nesse pensamento duvidoso, né, que eu faço, né, se eu fizer isso, se eu não fizer esse primeiro então é muito "To be or not to be". Uhum. Fala de veneno de novo, né. E aí ele começa: "E piedade, como uma criança recém-parida e ainda nua, transporá o som dos metais, ou então o querubim do paraíso". Começa a primeira referência aí, né, e aí entra a Lady Macbeth. E aí ela já chega acusando ele: "Você é um frouxo, Sim. você é um frouxo, você não vai fazer, o plano vai ser o seguinte, ele vai jantar, ele vai dormir, a gente vai embebedar todo mundo, ninguém vai saber, ninguém é de ninguém, Uhum. e no final a gente incrimina os criados que vão estar bêbados, não vai saber também". Os 2 guardas, né, e aí a gente Isso. E se falharmos? Ela fala, falharmos se tu, ela ainda coloca a culpa nele, né? Fala assim, não vai ter falha porque quem, se não, ele não fizer, quem faz é ela. Aí tem uma fala que eu marquei também: "Deixes que o teu não me atrevo fique adiando tua ação, até que o teu eu quero aconteça por milagre". Como a gata coitadinha, que queria comer o peixe, mas não queria molhar a Uhum. pata. Essa é Sim. bem, né, homem mole, enquanto você Uhum. tá aí, né, to be or not to be, é, o que você deseja não vai acontecer sozinho, né, assim, Uhum. tirando fora de contexto é uma frase legal, no contexto Sim. é horrível. Let it E aí ela dare not wait upon I would. É muito perfeito, Uhum. né. Sim, e essa tradução tá muito boa, também não sei se é de É, vocês, tá. muito "Quem boa. foi então o animal que te obrigou a mencionar para tua esposa esse plano arrojado", né, que ela fala: "Se você não queria isso, por que que você me cutucou, né, eu estava aqui Sim. na minha, quem veio Uhum. aqui com essa história foi você". Uhum. Aí ela botou: "Quando te atreveste a fazê-lo, então sim eras um homem, e para seres mais do que eras, terias de ser muito mais homem". Aí vem a parte do meu Deus, vou ler, né, vou ter que ler, Uhum. vou ler na minha tradução aqui. Uhum. Sim. Nem o momento, nem o local eram propícios, e no entanto desejaste criá-los, os 2. Eles agora se apresentam e sua conveniência é tal que te aniquila. Já amamentei e sei como é bom amar a criança que me suga o leite. Gente, que horrível. Ah, E no essa parte entanto, eu teria lhe arrancado das gengivas desdentadas o meu mamilo, e estando aquela criancinha ainda a sorrir para mim, teria lhe rachado a cabeça, tivesse eu jurado fazê-lo, como tu juraste fazer o que queres fazer. gente, isso aí é Assim, tal ela coisa, é ela é muito ruim, ela é muito ruim. e Olha ela só, é assim, né, eu entendo que ela quer dizer no início, né, que tipo, eu entendo ser um pouco assim, né, não nesse sentido, mas me proponho a fazer algo, eu vou fazer, entendeu. Uhum. Só que ela tá levando num nível muito extremo. Sim.
E, né, aquela coisa de, tá bom, você se propõe a fazer algo, mas no caminho coisas acontecem, né, pode se recalcular a rota, fazer de outra forma, fazer Uhum. pra ela não. Até se fosse um bebê mamando, ela quebraria Nossa. a cabeça dele. O meu bebê mamando no meu seio, eu Sim. pegaria, arrancaria e quebraria meu Deus, assim, vai ser como é que tinha Foi aqui imaginação que eu pra escrevi "que fazer um troço medo". tão Aqui ela já me colocou todo o Aham. medo possível e impossível da peça. Aí ele questiona, né, "e se falharmos?" Aí ela Uhum. fala, né, "Sim, Sim. meu filho". horrível, E eu não. ele comenta: "Dá à luz tão somente filhos homens, teu ardor destemido não deve compor filhos que não sejam másculos". Sim. Ai, ai. Aí no fim também tem uma frase famosa, né, porque no Kindle aparece, né, 1 zilhão de pessoas destacaram. Que ele questiona, né, que como é que não vão desconfiar deles, ela fala, né, que vai ocupar os caras e eles vão representar lá a cena deles, né. Uhum. E aí ele termina ele falando: "Encontro-me agora determinado e tensionado está cada fibra de meu corpo", porque ela, né, ela coloca muito fogo nele, né, assim, deles Uhum. tá bem ela é a coach, né, ele vai lá É. vai lá, Coach do mal, Uhum. dá a seja um novo sessão coach e ele assassino. sai transformado. Vamos E virar ele fala: rei. "Encontre-me agora", Uhum. vai vender esse curso. "Encontro-me agora determinado e tensionado está cada fibra de meu corpo, em prontidão para esse terrível feito. Vamos, que se enganem os outros com nossa aparência mais serena". Aí a frase, né, Malu, daquelas: Uhum. "Aquilo que sabe o coração falso, a cara falsa deve esconder". E Uhum. saem. Acaba essa cena e acaba o ato, né. Nossa, essa cena acho que foi a melhor, assim, a mais horrível, mas Sim. foi a mais intensa, né. Intensa, intensa, imagina isso aqui, né, você ensinar Aqui tá bem legal também na tradução, ó. "Falsa aparência esconda no falso coração a trama hedionda". E esse liga também àquela primeira frase lá do ato 1, do Ferris Fall, porque Uhum. fall é tanto é Uhum. evil, né, tanto é Uhum. mal e é falso também. Sim. Aí, bom, a gente já sabe que tudo é falso aí, mas é uma coisa que a a gente tá Tati vendo a Tati tá traduzindo Manuel Bandeira, né, é bem poético. É chique, bem né, poético, é chique. bem bonito, é. Ela é muito chique, né. Ah, eu li no Ela colégio, sabe A gente não no consegue é o que eu acompanhar, né, Malu. até estava tudo vou ter que grifado botar já. vários emojis de aquele emoji da mão. Se eu leio um negócio desse no colégio, o da Tati tá grifado, o meu ia estar bilhetinho das amigas, bolinhas assim, sabe, quando você não tá prestando atenção e fica desenhando. O meu tinha até anotado nos personagens já, eh, A Tati já estava ali fazendo eu referências, já né, na eu escola. já sabia para onde foge um, outro, né, que a gente vai descobrir agora na cena 2 que Aham. fogem, a pessoas fogem, né. Então já tinha aqui, tem até assassino, não sei o que lá, eu coloco um monte de coisa Ai, aqui meu já. Deus. Falei: "Já tem spoiler na minha Tem esses leitura", minha mesmo. É, mesmo tá te dando spoiler. É, então, A Tati de ontem tá estão dando dando spoiler spoiler, pra Tati de hoje. a mini Sheldon, Tati. dando spoilers. Eu acho que agora eu tô entendendo melhor a Tati quando eu vi o Sheldon. É, tadinha, nem tanto. Não, não, Eu não, ainda vou Tati, tô assistir, brincando. hein, olha lá, hein. É um amor. Bom, vamos ao segundo ato. Vamos. Segundo e último ato de hoje, Isso. que Esse é a gente menorzinho, deve né. estar esperando todos os tempos, né. Esse é Uhum. menorzinho, que a gente já deve estar em 1 hora de A gravação. gente tá já. Lembrei também aqui do Hamlet. Como sempre, nós temos "Who's there?". Tá sempre alguém assustado aqui, né. "Quem tá aí?". Então eu já Sim. lembrei já assim, lembramos. Que abre com a cena o banco com o filho dele, né, que também Uhum, apareceu do nada, Flint, não sei como uhum, fala, carregando tochas no escuro do lado de fora, e aí é como a Tati falou, né, cenário perfeito para Who's There. E aí eles são surpreendidos pelo Macbeth, né, e aí eles falam: "Ah, já", eles estavam discutindo, né, "A lua tá em tal posição, já é meia-noite, não uhum, é?", enfim, estava tarde, né, e aí eles ficam surpresos, né, "Ué, você tá acordado ainda?". E aí o banco comenta com ele que sonhou com as bruxas, uhum. e o Macbeth disse que: "Nossa, nem lembrava disso, nem Nem passou pela minha cabeça". nossa, Menino, é verdade!
vamos ver se a gente marca um cafezinho pra gente conversar sobre isso depois? Sim, eles falam. Ele fala, né? Fala. Algum dia aí que você tiver um tempinho livre, a gente retoma esse assunto que eu nem lembrava mais, menino, né? Já atuando ali, né? Eu Uhum. nem fiz um plano mirabolante pra fazer tudo que elas falaram dar certo. Uhum. E aí, né, no fim desse ato fecha, né, com outro solilóquio, né, que eu marquei aqui, que é ele acha que vê, a gente não sabe, né, ele vê a adaga na mão dele, ou ele acha que vê, ou ele tá ali tendo de novo a crise da consciência, né, ele ficou um pouquinho longe da coach dele, ele já Ela começa a e ficou viajar. um pouco com o Benko. Eu acho, ó, agora que eu pensei nisso, eu acho que o Benko é tipo, o anjinho bom aqui, né, Uhum. que ele fala, tem um pouco uma imagem de mau presságio, né, né, desse sentimento de algo ruim vai acontecer, e o do outro lado a diabinha da Lady Macbeth, né, falando: vai lá, mata ele, Uhum. vai lá, arruma briga". Não, Uhum. ele já começa a fazer promessinhas de honra pro Benko, e o Benko fala: desde que eu não perca a honra É. ao tentar alcançá-la, né, eu não Uhum. quero, tu pode tentar me honrar, mas eu não quero perder a Uhum. honra pra tipo Uhum. assim, eu não sou eu sou o cara do bem, né, eu sou o cara que vou atingir a honra honrado e não Sim. perder a Viu, o que eu falei, que eu comentei coisa lá no começo, foi isso, mas foi coisa que eu entendi o começo depois de ler essa parte. Uhum. Que é isso, desde a premonição lá da bruxa, ele fala, bom, dá a entender, mas ele só fala agora isso, que ele aceita tudo de bom grado, desde que ele não comprometa o caráter dele, né, em Uhum. busca Sim. dessas coisas. Isso. Ele deixa bem claro que ele é o cara do bem. Alguém tem que ser, pelo amor de Deus, né. É, estamos precisando. E E depois desse solilóquio, toca um sino, né. uhum. E ele mata o rei, né. E aí é isso. E Ele aí parte para matar o rei, segundo ele fala, né. "I go and it's done. The bell Sim. invite", e logo em seguida já começa com o solilóquio da Lady, E ele né. fala isso, né, É. que o sino tá chamando ele e que é essa palavra tão bonita, um dobre do sino, né, Uhum. fúnebre, que tá Sim. chamando ele, tá chamando o Duncan Eles. para o céu ou para o Isso. inferno, né. Aí na cena 2 entra a chefe. vou te despachar para o céu ou para o inferno. Uhum. Entra a E Lady. e o Macbeth está assustado, porque ele pergunta: "Who's there?" Who's Já there? é. Já é a segunda vez. Sim. Ah, E ela encontra ele já, né, com sangue na mão e com as adagas. Uhum. e Burro. E ela ela vai fala: "Seu pegar as burro". adagas para passar o sangue nos guardas, né, Uhum. porque vai que Ela eles ouvem o fala, DNA depois, né. ele pergunta, né: "Já fiz, você não ouviu o barulho?" Ela fala: "Ouvi a coruja, o grilo e tal". Aí ele pergunta, né, não entendi essa parte, porque depois não aconteceu nada, né, mas ele chega a perguntar, que eu anotei aqui, porque eu fiquei com medo de ser relevante, né: "Quem dorme no outro quarto do lado dele?" Aí ela Uhum. fala que é o Donald Ben, dos filhos Uhum. dele. E aí ele olha, vê a mão ensanguentada, né, e aí ele comenta também de novo, né, a gente não sabe se é delírio, se não, que eu vi um cara que gritou, 2 caras que estão dormindo juntos no mesmo quarto, um gritou "assassino", o outro gritou "que Deus nos abençoe, amém". Uhum. E que ele E não aí ele consegue. fica boladíssimo, porque ele não consegue responder "amém". Sim. Ele tá em crise de consciência, né, mesmo depois de já ter feito, ou ainda Uhum. mais, né, como se ele estivesse ouvindo vozes, né, Uhum. de culpa. E aí ela fala: "Ô seu burro, lava essa mão aí, né, e volta lá e bota as adagas, porque a adaga é que vai incriminar os caras, você tá aqui com elas, né". E aí ele diz que não consegue voltar, se recusa. Aí ela, como sempre, né: "Então me dá aqui que eu vou lá". Eu faço Uhum. esse serviço e já mancho eles de sangue. Isso. Aí ela vai, faz isso aí, bota sangue na cara deles, né, e volta, e aí eles ouvem alguém bater na porta, e aí ficam bem, né, aquela "e agora é agora, a gente tem que botar roupa de De dormir. roupão", esqueci, fingir que a gente estava dormindo, lavar a mão os 2 agora, né, que os 2 estão com a mão de sangue, pra acharem que acordaram a gente. Nessa hora eu achei que estavam batendo no quarto deles, né, porque fala: Uhum. "Alguém bateu na porta", não tá muito, né. E aí no fim, de novo, a gente vê ele arrependido, e ele fala que ele deseja que essas batidas na porta, acordassem o Duncan Uhum. tipo, de um sonho. "Meu Sim. filho, você que acabou de matar ele".
Então ele tá nessa, né, "Ai, matei, mas não queria ter matado", o sino chamou o cara para o inferno, mas queria que a batida, trouxesse ele de volta, né, à Uhum. vida. E ela não, ela é super assertiva, né, "Planejo, faço, é isso, vamos seguir, bola pra frente, toma o seu super coffee". Aí, Malu, finalmente na cena 3, o maior alívio cômico de Shakespeare, segundo li em algum lugar, hein. É o Entra o maior? porteiro Que fala da É? bebida, de né? É. vou procurar aqui. Lembra que eu falei que eu li nesse aqui na época que a invenção do alívio cômico foi Shakespeare? Diz Aham, que foi isso aí, só que essa peça veio depois das outras, né, por isso que eu fiquei sim. na dúvida. Mas quando eu comecei a ler isso, o porteiro, né, como a gente sempre gosta de referenciar, ele é o bobo dessa Uhum, peça, né. Nossa, ele só fala bobagem e fica o tempo todo é muito bobo, né, ele fica o tempo todo fazendo dualidades, uhum, piadinhas sexuais, né, e em suma, fala para o cara, né, demorei a abrir a porta aqui porque estava bêbado, todo mundo estava bêbado, teve muita batida, muita bebida. uhum. Tá batida na porta, mas teve muita bebida, e aí ele fica toda essa piadinha falando que a bebida é a mesma que provoca, é a mesma que invalida o homem, né, porque Sim. atiça o fogo, mas na hora o homem não consegue comparecer. Tá bem explícito, tá, gente, não é interpretação maliciosa minha não. Eu não sei como que tá, né, nessa tradução tá assim, né? Na na Ah, na minha aqui tá, essa é a no inglês tá bem explícito também, né, é bem uhum, na tradução aqui quando eu li primeiro, então daí são 3 coisas, né, que a bebida provoca especialmente, então aí sim, mais uma vez o número 3. Aí tá assim: "Ora, meu é, senhor, nariz vermelho, sono e vontade de urinar. Quanto à luxúria, a isso. bebida incita e reprime-a ao mesmo tempo, provoca o desejo, mas impede-lhe a execução. Por isso, se pode dizer que a bebida em demasia é um verdadeiro logro para a luxúria, pois suscita e frustra, instiga e corta, persua, persua, persuadeia e Persuade. desanima, persuade-a e desanima. De desanima. Isso. Arma e desarma. Então, em Tá bem conclusão, Aqui engabela-a, adormecendo-a, derruba-a e vai-se embora, né. Então ele faz tá parecido. Vou ler é. essa aqui, Malu lê a do Até aqui ela tinha que ter entendido nesse momento aí, né. como é bobagem, a gente vai ler em 3 versões, tá. Malu, depois vê se você acha fácil a do Portugal, que deve estar maravilhosa. Adoro o português de Portugal, essas horas também. Ele responde, né, quais são as 3 coisas. Ora, Senhor, nariz vermelho, sono e muita urina. A luxúria, Senhor, é por ela provocada e invalidada. Provoca o desejo, mas rouba-lhe a potência. A potência está diferente do seu. Uhum. Portanto, bebida demais, Senhor, pode-se dizer que é enganadora com a luxúria. Faz o homem e o aniquila. Deixa o homem pronto e impede-o de comparecer. Uhum. Persuade e desencoraja-o. Deixa-o teso e faz ele broxar. Em suma, engana-o até a sonolência, coloca-o para dormir e depois deixa-o sozinho. Ai, ai. Tá muito Tem aí, boa. Malu? Aqui, ó. Então, senhor, ficamos vermelhos do nariz, ficamos assim pro caídos e com pressa de urinar. Também ficamos assim por acessos, mas também por apagados. Acende-nos aqui a vontade, mas apaga-nos o dar-lhe vazão. Trocado por miúdos, a pinga é uma aldrabona no que toca às vontades. Põe-nos cá umas vontades, mas depois não faz na vontade. Põe-nos em pé, a seguir faz-nos passar por vergonhas. Primeiro é marche, a seguir murche. Não, marche e murche tá muito bom. Primeiro é alto, a seguir alto e para o baile. Conclusão, a pinga faz-nos sonhar, para nos pôr é a dormir e com pressa de urinar. Muito boa. É muito Daí bom. MacDo fala: "A pinga é muito assim, sim senhor. Não ponha dúvida, senhor. Mentiu-me aqui pela gorja, mas eu desforrei-me bem e não lhe dei a letra. Embora me tenha apanhado aqui pelas pernas, mas consegui vomitar-me do gargalho." Muito bom, né. Ah, é. Shakespeare, gente, pelo amor de Deus, não maledicem. Nossa, Ah, você vê que desde essa época, né. Uhum. Bom, muito bom.
E eu falei do café no Bill Bryson, mais uma vez, panfletinho. Devia ter botado esse no panfletinho da tag. Comenta que na época não tinha ainda chá e café, que eles bebiam muita cerveja, assim, no dia a dia. Bom, e finalmente depois de toda essa palhaçada, né, o cara pergunta, o Macduff, que chegou lá, né, se o rei tá acordado e explica, né, que ele foi lá para acordar o rei tá acordado não, o Macbeth tá acordado, dono da casa, né, explica que ele foi lá para acordar o rei a pedido dele para um compromisso. Uhum. E aí vem o Macbeth aparece, né, e o Lennox, Uhum. que tá junto com o Macduff, pergunta se o rei tá acordado, ele diz que ordenou e tal. E aí o Macduff diz que pede a licença para ir chamar ele, já que ele foi incumbido dessa tarefa, né. E aí o rei fala: "Claro, né, vai lá, fica à vontade". E aí o cara volta gritando, né. Uhum. Não, eles comentam que foi uma noite muito violenta, porque parece, Foi, acho que de novo, né, também a questão do clima, né, que teve tempestade, ouviram Uhum. coruja, obscuro pássaro que você falou, ô Também, Malu. Tá foi. coruja aqui, né, no nessa tradução, a Uhum. propósito. Não, mas Talvez seja aquela questão de não tem corvo no Brasil. Mas eu não, acho que não, antes, no outro capítulo que ele fala em corvo e fala em outros fala. bichos, e aqui ele Uhum. fala coruja, eu acho também, não é? É coruja. Mas ele fala o Enfim, obscure A coruja bird. também é animal de rapina, né? um pássaro obscuro. Uhum. E aí vem o cara gritando: "Horror, horror, horror, ó, horror". O rei E aí, acordou né, morto. é, fala o que aconteceu e fala que ele não consegue nem relatar, que eles têm que ir lá ver com os próprios olhos, né. Uhum. E aí vão todos lá e acordam todo mundo, e o Lennox explica para os filhos que aparecem o que aconteceu. E eu achei estranho também, os filhos nem se falam, né, assim, pelo que a gente vê aqui. Uhum. "Ah, morreu, que pena", né, não ficam: "Ah, tal". E aí o Macbeth explica volta e ele explica que ele matou os guardas porque não aguentou, né, na hora ele ficou muito nervoso por amor ao rei, Uhum. e furioso ele foi lá e matou os caras. É. Ou seja, não tem nem ninguém para contar, né, e negar ou corroborar o que aconteceu. Aí eles perguntam, né, que, pô, sei lá, questionar, né, Uhum. um julgamento justo. Não, eles não falam assim, mas quem consegue ser sábio, moderado, Sim. né, leal, neutro, tudo ao mesmo tempo? Ninguém. Só o cara do poema aquele If, né, Tati, É, É, do Kipling, que ele fala: "Ai, quem Kipling, é. consegue ser moderado e tal", e não sei. E isso é verdade, apesar de não ter sido, né, a o Uhum. caso. verdade, a frase é A verdadeira, verdade. apesar de ele não estar de ele estar faltando com a verdade, né. Uhum. É difícil, se ele realmente gostava do rei, ver o cara que matou o rei e não dar-lhe uma Sim. só que não, né. É, Final. e encobertar, né, o que ele Uhum. fez. É. E aí os irmãos, né, que sabiamente até, né, percebem que eles são os próximos alvos da ponta da lança, fogem, um para a Inglaterra e um para a Irlanda, aí que entra a Irlanda, Malu. Uhum. E aí o Macduff, o Lennox, os 2 são meio assim, né, estranho isso do rei matar, né, os caras e, tipo, os únicos caras que fizeram, que poderiam fazer aí o tribunal, né. Aí o que que a Lady Macbeth faz? O que ela poderia fazer como mulher, desmaia, Uhum. porque é tudo muito, né, muito para uma mulher sensível aguentar aquela cena, aquele terror. Aí ela desmaia e vai todo mundo socorrer ela, menos os 2 meninos que vão fugir. Boa sorte aí pra vocês, galera. Uhum. Tchau, não tô nem aí. Vai ter funeral, manda lembranças para o meu pai. E aí ela atrai a atenção toda para ela e meio que, né, desvia a atenção do marido. Uhum. Ou seja, nesse caso ela é mulher quando convém, né, ela é a o Sim. papel da mulher quando convém a ela. Tá certíssima, Teve até uma então eu tô apoiando. Uhum. já fecha todas, porque daí os caras fugiram, Isso. então provavelmente eles são os mandantes, Uhum. Aí É. já fica cria a todo um questão. álibi pra Uhum. No Lady. nessa tradução tem uma coisa legal aqui no fim. Eh, o Malcolm tá falando, né, a seta assassina que foi lançada não encontrou ainda seu alvo, porque eles estão falando dos filhos, né. Uhum.
E aí no final tá: "Sair de fininho pode ser coisa muito fina aqui, onde não existe finura nas intenções", nessa tradução, eu achei legal. Aí saem e vai pra última cena, né. A última cena é eles virando suspeitos, né, É isso. e o Macbeth saindo pra Scone. Aí tem o Ross conversando com um velho, né, que é só Velho. velho, e Termina falam, assim, né, do horror, do que aconteceu e comentam de cavalos que se comeram, né, tipo um negócio bem gostoso, assim, bem Halloween, e comentam que os filhos são suspeitos, né, por terem fugido e tal, e que o Macbeth vai ser coroado. E aí eu marquei nessa parte, né, que o Macduff, que parece ser o Sherlock Holmes, Uhum. diz que ele não vai na coroação, que eu acho que ele tá com a pulga atrás da orelha, né. Uhum. Sim. Ele fala que ele vai para Fife, É. que é um outro distrito da Escócia. Uhum. No mapa aí. Não, é que tá na Eu nota vi. aqui. E o bolinho inglês, aquele pãozinho gostoso. Scone, é. É. Ai, Não é lugar delícia. pra ser coroado. E assim encerramos atos 1 e 2. Eu gostei muito, hein. E se É, tudo a última começa Achei que assim, tem muita ação, imagina para frente. em comparação aos outros 2, achei Uhum. bem agitado, animado. não, já acontece muita coisa, né. Já. Hã. Acontece muito e bem todo o sangue já tá rolando muito sangue, já jogo no começo. Muito Aqui, sangue ó. derramado. E aqui tá o português, ó. Todo mundo com a sua duplinha de apoio. É. Terminamos a primeira parte. Semana que vem vai ser legal, que vai ser só um capítulo. Uhum. Há tanto tempo. Nós não vamos ficar 2 horas aqui falando? Talvez sim, talvez não, depende da Lady, É, o quanto ela sim, for. não se sabe. Mas, para quem ainda não para quem chegou até o final do vídeo, não esquece de dar o like que as meninas merecem depois de ler uma coisa tão, né, tá aqui conversando com vocês sobre o Macbeth, e não esquece de dar o like, de assinar o canal, passar para quem está interessado, para quem está fazendo a leitura separado, para quem está fazendo a leitura com a gente. Acho que é legal essa discussão e deixar nos comentários o que vocês acharam desses 2 primeiros atos. E aí a gente vai discutindo mais, Isso. trazendo as opiniões. Comentem aqui o que vocês acharam, não esquecem. E lá no grupo do Telegram também, vamos deixar o link aqui na descrição do Vamos vídeo. deixar ali no grupo do Telegram também, eu vou deixar essa que é da versão portuguesa, que eu acho que ajuda bastante. Uhum. Eu deixei também lá no grupo 3 ou 2 opções de áudio disponíveis no YouTube, para quem está acompanhando em inglês, e tem também a dessa versão essa do Kindle aqui também tem um audiobook para quem gosta ou que gosta de escutar ou acompanhar. Eu não sei, essa eu não escutei, não sei como que está a qualidade, mas é legal uma peça também para quem curte escutar também o áudio enquanto está lendo ou relendo alguma parte da peça. Então, até o próximo sábado com ato 3, pessoal. Tá. Beijo. Beijo.